Fala pessoal, Daniel, sei, All dos Chiefs. E aí, beleza? Como tá essa esperando, expectativa aí para essa semana 5 da NFL, né? Vamos que vamos, até porque a gente joga agora segunda-feira, então tem bastante jogo para a gente acompanhar aí no fim de semana. E hoje aqui eu vou falar um pouquinho, né, dos meus palpites aqui, a gente vai ver aí de um report. E eu programo inteligência artificial, então eu fiz uma coisa bacana aqui, que é um tier list através da inteligência artificial aí que eles colocaram. E a gente vai dar o nosso tier list aqui também. Eu vou colocar o meu tier list aqui. O Power Rankings é difícil, né? Mas eu vou dar meu tier list aqui. Beleza? Então vamos sem mais aqui para ver os jogos da semana. Lembrando que a gente começa agora essa semana já com os bikes, né? Então essa semana Falcons, Bears, Packers e Steelers estão de folga, né? Semana 5. E a gente está 28-20, então vamos ver se essa semana a gente acerta aí um pouquinho mais. Para mim aqui, 49ers e Rams, eu estou colocando o Rams, né? Eu acho que tem um pouco mais de time do que o 49ers. Brock Purdy não joga, então o Puka Nakua, né, tá fazendo uma brilhante temporada aí com o Matt Stafford, então minha aposta aqui para o Rams, tá? Vikings e Browns, um jogo de Londres, eu vou no Vikings, né? Browns, apesar de ter agora Dylan Gabriel, eu vou de Vikings. Texans e Ravens, eu acho que o Ravens se recupera. O Texans, como eu falei já algumas vezes, eu acho uma bagunça o jogo em si, o time em si. Dolphins e Panthers, aqui também eu acho que eu vou jogar para cima. Eu estou colocando o Panthers muito por conta de jogar em casa, né? E assim, o Dolphins aí sem o Tyreek Hill por um bom tempo, né? Então pode ser alguma coisa diferente. Raiders e Colts, né? Acho que o Colts se recupera e torço para que se recupere, né? Porque eles têm mais uma derrota do Raiders. And Giants e Saints, o Giants mostrou um muito bom repertório aí do Dart. Então, e o Saints realmente é um time que provavelmente deve sofrer um desmanche grande até as trocas ali, né, da trade deadline. Então, eu acho que dá aqui o Giants. Cowboys e Jets. Jets, para mim, é um dos dois piores times aí da NFL esse ano. Então, Cowboys, mas sem mérito nenhum. Broncos e Eagles é um baita jogo. Eu poderia colocar para os dois lados aqui. Mas, obviamente, eu não vou colocar para o Broncos, né? Então, Eagles. Titans e Cardinals, esse é o segundo pior time da NFL para mim, o Titans, então Cardinals. Buccaneers e Seahawks, apesar de Seahawks estar jogando super bem, eu acho que tem aí alguns matchups entre Buccaneers e Seahawks, que eu não tenho muita certeza de Seahawks compra essa briga, mas também aqui eu acho que é um 50-50, tá? Eu posso perder esse jogo aqui, não sei, mas vamos que vamos. Lions e Bengals, Lions e Bengals, né, muito por conta aí da falta, né, do, do quarterback, né, que o Joe Burrow, ele é basicamente tudo ali, né, então Lions, e olho nesse jogo, porque o próximo jogo do Chiefs é contra o Lions. Commanders e Chargers, eu estou colocando Commanders aqui, eu não tenho ainda certeza se Joey Daniels vai jogar, mas não ia colocar Chargers, né? A gente tem que torcer também por uma derrota do Chargers. Bills e Patriots aqui, é, o Bills tem uma sequência de adversários que não tem campanha positiva, né? Então isso para mim é um ponto que eles devem aproveitar para poder fazer algumas vitórias a mais. E aí, Chiefs e Jaguars, eu acredito em Chiefs, acho que mais uma boa vitória, e eu acho que a gente tem algumas coisas a mais ali para dar uma olhadinha, né? Coisas que eu acho que o Chiefs mostrou aí contra o Baltimore, e se mantém o que mostrou contra o Baltimore e ganha bem do Jaguars, tá? Bom, vamos ver a injury report aqui, né? Assim, para a gente ver o que tem acontecido aqui. Então, Christian Fulton, que não jogou no jogo passado, treinou limitado. Hollywood Brown entrou aqui, mas está como full. Mike Dana full, é uma ótima notícia, né? Os dois que ficaram fora aí na partida contra o Baltimore foi o Fulton e o Mike Dana. Então, o Mike Dana full. Mahomes ainda com
contusão aqui, mas full. Charles Omenihu full. O Juju Smith-Schuster full. Jalen Taylor full. E ficou noivo, inclusive, Jalen Taylor, e que merece que quando a gente tem para criticar, a gente critica. O Jalen Taylor jogou super bem contra o Baltimore Ravens, né? Então, assim, tem que elogiar. James Winchester, nosso long snapper full, e o Xavier Worth aí lidando ainda com a questão do ombro, mas ainda tá. O meu Jaguars aqui, né? O Abdallah tá com uma hamstring que não treinou, né? E o Travon Walker também não treinou. Isso aqui são dois destaques importantes lá pro time do Jaguars, tá? Depois aqui eu acho que não tem ninguém que não treinou, né? Então são dois jogadores aí que não participaram do treino na quinta, né? Lembrando que como o jogo é na segunda, então não tem o reporte de ontem, né? Então começa hoje, até domingo já tem um game status aí provavelmente, né? E assim, eu acho que esse jogo é um jogo que deve mexer um pouco nos ponteiros aqui, até para a gente poder ver como que isso vai acontecer um pouco mais, né? Porque a gente tem aí dois ataques muito que tem produzido, né, nessas últimas duas semanas. O Trevor Lawrence tem jogado um pouco melhor, o Etienne corrido um pouco melhor com a bola, né? Isso é o impacto do corpo de técnicos novos lá do Jaguars. Mas uma atenção que eu quero te chamar aqui, eu falei isso no vídeo anterior, aí é para o nosso calouro No Williams, camisa 20, né? A gente, no começo da temporada, tinha muitas dúvidas no corpo de cornerbacks, né, e de safeties, e ele enfrentou aí três três bons wide receivers, né, e as estatísticas dele são, assim, ele é o melhor rookie, né, hoje posicionado na PFF, apesar de todo mundo reclamar, né, todo mundo fala do PFF, então ele é o melhor rookie posicionado, e ele é um dos melhores cornerbacks da liga nesse momento, então, assim, trabalho impressionante, né, e a gente vê aí o Brad Pitt mais uma vez com uma campanha de rookies, né, dentro do draft muito boa, né? Então, o Marlotte, o Noah Williams, né, o Gillott também demonstrando aí, o Rashard Smith, né, que está ganhando espaço aí agora como um terceiro, segundo running back, né? Então, é uma coisa que, para mim, é surpreendente, né, porque a gente tinha muitas dúvidas sobre essa secundária e, cara, assim, minhas dúvidas têm caído por terra jogo a jogo. Então, vamos esperar mais alguns jogos aí, né, para a gente poder cravar algumas coisas, mas a impressão que fica é muito boa, tá? Muito, muito boa, realmente. E eu acho que isso, todo mundo aqui tem que tirar o chapéu, porque as coisas estão entrando aqui num eixo muito bom, né? E para mim, eu acho que está mais acontecendo aqui de bom, né, desse período realmente o que a gente tem visto com esses novatos, né? Bom, vamos aqui para a novidade, então, a tier list, né? Então, aqui eu peguei esse comando, esse prompt aqui para a gente poder olhar o que a inteligência artificial tem falado aqui de vantagens e desvantagens de cada time, né? Então, para mim, isso, lembrando, né, que lá no Instagram, no Swiftcast Brasil, é uma IA que gera aquelas notícias, então essa IA pega ali as notícias que mais saíram aí entre Brasil e Estados Unidos, faz uma relevância ali, traduz para o português e faz algumas análises. Tem algumas que ficam bonzinhas, tem outras que a gente dá uma editada, mas isso é importante porque é rotina, né? Então, sempre naqueles posts lá, você vai ver que tem notícias aí que talvez não tenham saído. E é legal, né? Compartilha aí com os seus amigos também, é uma inovação aqui do canal. E aqui é outra inovação, né? Esses tier lists feita aqui, nesse caso aqui pelo ChatGPT, então a gente vai dar uma olhadinha e vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Então aqui, conteúdos absolutos, né? Elencos completos, coach afiado e resultado consistente nas primeiras semanas, né? Aqui, basicamente, está 2-4-0, né, que é o Buffalo e Philadelphia, Detroit e Seahawks. Detroit, para mim, tem ainda por onde. Seahawks, eu ainda tenho minhas dúvidas, né, mas ganhou aí os últimos três, então está aqui com um saldo maior aí também, né.
o que ele está considerando aqui como caçadores, né? Pode chegar ao topo com pequenos ajustes, elenco de playoffs bem encaminhados. Então, o Colts, que está 3-1, Jaguars está 3-1, Rams 3-1, o Chargers 3-1, São Francisco 3-1, Tampa Bay 3-1, Pittsburgh 3-1 e o Green Bay 2-1, né? Um empate. Aqui eu acho que Colts e Jaguars devem ficar pelo caminho, talvez São Francisco, eu não acredito muito, por conta das lesões que está acontecendo, mas os demais eu acho que todos têm chance realmente de serem contenders aí para o playoff, tá? No Tier B aqui, times sólidos, mas ainda oscilando, né? Então tem o Denver Broncos, Minnesota Vikings, Patriots, Chiefs, Washington, Arizona, Atlanta, Chicago, né? Todo mundo aqui com 2-2, e para mim o pior dos 2-2 aqui é New England, né? Mas a divisão lá é fraca, né? Jets e Dolphins são bem ruins, né? Então, Washington esperando o Jalen Daniels, Minnesota com a questão do DJ McCarthy, Chicago, eu acho que o Ben Johnson ainda não achou muito bem a formação ideal do ataque. O Caleb Williams ainda está umas dores de parto do segundo ano, né? Então isso são dores de crescimento que ele vai ter que sofrer. Então, assim, eu acho que talvez daqui os piores para mim seriam o Arizona e Atlanta, e o Patriots aí com o pior sendo 2-2, tá? Mas eu vejo possibilidades aqui para quase todos também disputarem vagas, né? O Tier C está colocando em reconstrução, então aqui tem Bengals, Cowboys, Houston, Baltimore, Panthers e Las Vegas. Aí, com certeza o Baltimore não é esse tier, né? A tabela foi bem ruim, né? Porque pegou aí basicamente, né? Bills, Chiefs e Detroit, né? Então esses três derrotas são derrotas para três times que estão acima deles. Eu acho que ele deve estar aqui eu vou colocar inclusive ele numa posição acima. Mas Carolina, Cincinnati, Vegas e Houston, acho que estão bem ali nessa posição. Do Cowboys, eu acho que ainda tem algumas questões aí a mais, tá? E aqui embaixo, no alerta máximo, né, questões profundas e aí resultados preocupantes das primeiras semanas. Giants, mas eu acho que melhorou no último jogo. Dolphins, né, apesar de ter ganho, para mim é confuso. Cleveland Browns, Jets, né, que eu acho que é o pior time aí. Saints e o Tennessee Titans, né? Então, assim, isso aqui é o que o ChatGPT está colocando, então vamos colocar o meu aqui que eu acharia, né? Então, eu acho que a Arizona é um time em construção, em reconstrução, apesar de estar nesse tier mais baixo aqui. Eu colocaria Atlanta aqui também. Baltimore, para mim, está com um tier B. Buffalo, contender. Panthers, eu acho que está fora, aqui embaixo. Bears, eu acho que é forte. Bengals em reconstrução, não tem como falar disso. Cleveland Browns, eu vou colocar ele aqui, na pior prateleira. Cowboys, eu vou colocar ele no B por enquanto, mas deixa eu pensar aqui, tá? Denver, eu vou colocar como caçador. Detroit, obviamente, contender. Green Bay, eu vou colocar como caçador aqui no Tier A. Houston, para mim, está em reconstrução. Colts, eu vou colocar como caçador. Jacksonville, eu vou colocar eles como. ah, vou colocar como caçador, como tirar. Chiefs, eu acho que é um contender. Vegas em construção. Chargers, eu vou colocar como caçador. Rams, eu acho que é um contender. Dolphins em construção. Vikings, eu acho que é um caçador aqui. New England, eu vou colocar como um time firme aqui. Não, vou colocar em construção. New Orleans, eu acho que está alerta. Giants, eu vou colocar em construção. Eles mostraram algumas coisas. Esse, para mim, realmente é o pior de todos aí, né? Eu acho que o Jets é uma bagunça total. Eagles é um contender. Pittsburgh, para mim, é um tirar. São Francisco, eu vou colocar como um time no mesmo nível aqui de Baltimore. Seahawks, eu vou colocar aqui também, como caçador.
Tampa Bay, mesma coisa. Tennessee, para mim, é o pior time da liga. E o Washington, vou colocar aqui como um time firme, tá? Então, para mim, Tier S, né? O topo aí: Detroit, Philadelphia, Kansas City, Buffalo e Rams. Denver, Pittsburgh, Minnesota, Tampa Bay, Los Angeles Chargers, Seahawks e Green Bay e Jacksonville. Dallas, Chicago, Baltimore, São Francisco e Washington. Depois, New England, New York, New England, Miami, Las Vegas e Houston. E por fim, os piores times aí: Carolina, New Orleans, Cleveland Browns, Jets e Tennessee Titans, né? Então, para mim, eu acho que tá claro aqui um pouco a divisão, né? E aí eu acho que aqui tem algumas surpresas que para mim ainda são surpresas boas, né? Como o Rams, apesar de assim, eu entender um pouco mais a divisão, então eu acho que isso pode impactar um pouco. Mas eu acho que alguns times aqui ainda têm fôlego, né, para melhorar um pouquinho. Aqui eu acho que são times que estão ali no meio a meio, que vão ficar no meio a meio esse ano, podem ir para uma divisão de wildcard, alguma coisa, né? Então, acho que é isso. Aqui para baixo, realmente, assim, a não ser que tenha uma reviravolta muito grande. Joe Burrow voltando para jogar em Cincinnati no meio da temporada, né? Então, pode ser que tenha algumas diferenças aqui, mas eu ainda não tenho muita ideia se isso vai acontecer, né? Mas é isso, deixa aí nos comentários se você gosta, se você acredita, se você acha que eu tô certo, eu tô errado aqui, se você mudaria alguma coisa nessa minha, nessa meu tier list, né? Mas a ideia é a gente fazer uma brincadeira aqui, né? Beleza? Então, é isso. Tem muitas notícias aí. O time voltou a treinar ontem, treino agora até sábado aí pro jogo de segunda. E não esquece, né? Não esquece de passar isso para todo mundo aí. A gente vai transmitir aqui com reacts, eu narrando aqui o jogo mais uma vez. Deu sorte no jogo passado, deu sorte. Tomara que dê sorte também, mas essa a gente consiga aí para 3-2. Então, espero aqui na segunda, às 21 horas, né, o Monday Night. E vamos que vamos. Qualquer coisa, qualquer notícia a mais, a gente coloca lá no Instagram. Beleza? É o que eu falo sempre. Say hello those Chiefs, Daniel, touchdown.